Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. A paz do Senhor. Aqui é o professor Marco Faleiro. Nós estamos na disciplina Seitas e Heresias. E esta é a terceira aula em que nós vamos abordar mais um assunto dentro dessa disciplina. É verdade que essa disciplina, ela faz parte, na Logos, da área de teologia da ciência da religião. E nessa área nós tratamos de outros assuntos, além especificamente dessa parte que nós estamos a tratar, que é seitas e heresias. Nós inclusive falamos também acerca de apologética, que é a construção do discurso para alcançar aquele que está enganado, porque apologética significa defesa da fé. Mas esse é um outro assunto. Vamos estar aqui a falar dentro da disciplina que nós estamos a falar, e nas aulas passadas nós falamos um pouco sobre a questão de conceitos, e esses conceitos estão sendo abordados de uma forma bem, vamos dizer assim, panorâmica, é só para ter uma noção acerca do assunto, porque o assunto é muito mais, vamos dizer assim, muito mais aprofundado, Inclusive na Logos nós temos uma disciplina chamada Apologética Cristã, e temos mais 3 disciplinas, que é Religiões Comparadas, sendo em 2 partes, Religiões Comparadas em Angola, Religiões Comparadas no Mundo, e História das Religiões. Mas, como eu disse, esse é um assunto que nós não vamos abordar de uma forma aprofundada. Vamos continuar então, nessa terceira aula. Nós falamos já acerca dos conceitos principais nas aulas anteriores, em que nós abordamos sobre o que é religião, o que é o fenômeno religioso, o que é seita e o que é heresia. E nós então falamos sobre que, inclusive, em seitas existem conceitos diferentes. Então existe a ideia da seita histórica, que é a seita herética, que normalmente é o que dentro da igreja é abordado, mas também existem esses conceitos mais atuais, que nós temos aquela ideia da seita social, que é o que é popular de fato, da ciência da religião, e seita religiosa, que é um conceito mais científico, que é o que? Seita é a divisão de uma religião. Então tem pelo menos 3 conceitos para seitas, assim como tem 2 conceitos para heresia. Heresia, existe a ideia da heresia histórica da igreja, que é aquilo que dentro da igreja nós consideramos que é um erro dogmático, ou um erro doutrinário, um erro de interpretação da Bíblia, que nós consideramos ser um erro de fato. Mas também tem aquela ideia atual, que é a heresia como uma heresia social, ou seja, um erro social. Mas nós não vamos abordar muito acerca desse assunto. Nós vamos entrar agora de fato num assunto que é heresia. Então, nesta aula, e dentro do modelo presencial seria a aula dupla, que é a aula 3 e 4, nós vamos estar abordando então heresia. E eu queria começar com aquilo que é heresia no seu sentido etimológico, ou seja, o sentido da palavra. Quando a gente fala etimologia, nós queremos dizer a palavra. Então veja, etimologicamente, o que é heresia? Nós ouvimos muitas vezes falar isso dentro da igreja, e podemos ler sobre o assunto, mas o que é essa palavra? De onde que ela veio? Como ela foi construída, como um conceito dentro da igreja? Então, heresia vem de uma palavra grega, que está dentro da Bíblia também, porque é bom lembrar que a Bíblia foi escrita no Velho Testamento, em hebraico,
que a língua hebraica, que era a língua dos judeus do Velho Testamento, do tempo até Jesus, né? Apesar de que no tempo de Jesus poucos falavam hebraico, a maioria falava aramaico, né? Que era a língua de Babilônia. Quando eles voltaram de Babilônia, eles voltaram falando a língua do cativeiro, que era aramaico. E aí nós temos aquela língua internacional do tempo de Jesus, né, que era a língua grega, por causa do Império Grego que dominou, né, antes de Jesus, antes do Império Romano, né? E aí então era uma língua comum, tipo o inglês dos dias atuais. E a Bíblia no Novo Testamento foi escrito em grego, né? O grego chamado grego koiné, que era o grego comum daquela época. Mas a palavra no Novo Testamento significa, aireses. Aireses em grego significa escolha, seleção, preferência. E ela está em vários textos da Bíblia. Eu vou colocar aí na tela esses textos, mas eu vou ler rapidamente, só para você saber. Nós não vamos ler o texto, ok? Só alguns, mas eu queria que, se você pudesse até depois, quem sabe, parar esse vídeo, essa videoaula, pegar esses textos e ler um por um. Você vai ler em português, é claro, né? E talvez você não vai identificar a palavra heresia, porque pode ter uma tradução diferente, certo? Ou aireses, né? Como está no grego. Mas os textos são Atos 5:17, Atos 15:5, 24:5, 26:5, 28:22 e também Gálatas 5:20 e 2 Pedro 2:1. Esses são textos em que você encontra a palavra grega aireses, né? Em Atos 5:17, você pode ver esse texto, está escrito assim, eu vou ler com você. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Esta palavra, seita, no original, é aireses, né? Então, nós vemos que a palavra aireses, ela tomou sentidos teológicos diferentes dentro da igreja. Aqui, o tradutor traduziu pelo termo seita, né? Que vem de uma palavra, na verdade, latina. Na verdade, o português vem do latim. O latim era a língua do Império Romano, né? Depois o latim se dividiu em várias línguas, né? Como o português, o espanhol, o francês, né? Entre outras línguas chamadas latinas, né? Mas uma palavra latina para o português virou seita. E esse termo seita, na verdade, na Bíblia, significa algo que é uma seleção. Então, é um grupo que tem uma opinião específica. Era isso que queria dizer o texto. Então, quando nós lemos aqui seita dos fariseus, não é aquele sentido negativo, né? Ah, é uma seita herética. Não. Aqui está querendo dizer que era um grupo que tinha uma opinião diferenciada dentro da religião, que era a religião judaica. Nós sabemos que havia pelo menos 4 grandes grupos citados na Bíblia, né? Que eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Eram grupos separados, eles chamavam de seitas. Seitas no sentido de grupo dentro da mesma religião, que inclusive é o sentido científico. Muitas vezes você vê um sociólogo, ou então um antropólogo, um psicólogo, ou seja o que for, falando, ele pode ter a ideia de estar falando apenas como uma divisão de uma religião, assim como ele pode estar dando também o sentido negativo, que às vezes a ciência da religião dá. Mas nós vamos ver aí, e eu gostaria que mostrasse, aí na tela, você vai ver o texto em grego. Você vendo esse texto em grego, você vai ver que são letras diferentes. Nós não vamos aqui estudar a língua grega, é claro, né? Nem explicar aqui. Se você tiver interesse, você pode entrar na internet, procurar ver como que é essas letras, né?
mas está aí o texto em grego. E nós estamos agora mostrando para vocês a transliteração. Então você está vendo a palavra grega e, entre parênteses, você está vendo a palavra em transliterada, ou seja, na letra nossa, né, a letra latina. Então você consegue ler de forma transliterada, você não consegue traduzir, porque traduzir é trazer da língua que não é a sua língua para a nossa língua. Então aqui está, se você ler aí, está aí, Anastas de ro arqueireus kai pantes roisum auto e alsu aireses tom saducaion, que é saduceu, epletesen zelu. Aí você fala, o que o senhor falou, professor? O senhor está falando o quê? Grego. Eu estou falando grego. Isso é grego, você não vai entender. Aí tem que traduzir, né? O texto que você tem na sua Bíblia é traduzido. Mas você vê aí nesse texto a palavra aireses, que é a palavra que foi traduzida, já agora por causa de uma questão doutrinária, certo? Ou teológica da igreja, foi traduzido como seita. Mas a palavra original é aireses. Em Atos 5,17, nós vemos outro texto e nós vamos ler juntos. Está escrito assim: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então esse é o seita que está aí, a palavra aireses, o termo que foi traduzido por seita e é usada pela igreja como uma doutrina errada, né? Ou um grupo que segue uma doutrina errada, mas não era esse o conceito original do texto, ok? Agora, qual é a seita, ou o que é seita de verdade? Preste atenção, não vai dar para a gente fazer um trabalho com vocês aqui, alunos, para a gente fazer, vamos dizer assim, ampliar a ideia e trazer para você uma base muito sólida, mas nós queríamos deixar essa questão de que você vai ter que entender que existem 3 conceitos diferentes de seita, certo? Então, o mais comum, que é o que nós utilizamos dentro da igreja, é o conceito histórico, que é o quê? Seita é um grupo herético. Bom, herético no sentido de que segue uma doutrina errada, uma interpretação da Bíblia errada. Então, esse é o conceito mais comum dentro da igreja. Fora da igreja, por exemplo, na rua, quando se fala de seita, o conceito popular já é um conceito um pouco diferente, né? Porque eles às vezes nem sabem doutrina nenhuma. Então, para eles, o que é doutrina certa, o que é doutrina errada? Nada, né? Então, quando se fala de seita, vem na cabeça deles o quê? Um grupo perigoso, né? Um grupo que está fazendo algo errado, né? Então, esse é um outro conceito, né? E existe um outro conceito científico que eu falei, que é seita é a divisão de uma religião. Então, nós vamos dar sequência, porque no início a ideia de heresia era que seria uma proposta de um grupo que promove divisão de pensamentos, que podem ser bons ou ruins. Então, lá no início da igreja, né, a religião judaica já convivia com a realidade de grupos com opiniões diferentes dentro da mesma religião. E essa realidade se transferiu para a igreja, né? Porque essa é uma realidade humana, o ser humano é assim, nós nos dividimos em opiniões, nós não somos exatamente, não pensamos exatamente iguais em nada, isso é normal, isso é ser humano. Dentro de uma família tem opiniões diferentes acerca de assuntos diversos, isso é normal, não é errado. Como eu disse, do ponto de vista psicológico e sociológico e até antropológico, é natural o ser humano formar grupos com opiniões diferentes, né?
Você vê um time de futebol, um decide ser de um time e outro decide ser de outro time. É assim que é, né, a sociedade humana. E dentro da igreja não é nada diferente do que é na sociedade humana. Por quê? Porque dentro da igreja tem seres humanos, que são humanos. Nós somos nascidos de novo, se aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, mas não deixamos de ser humanos, não deixamos de ter as mesmas características sociológicas e psicológicas de todas as pessoas no mundo. No entanto, a nossa natureza muda, ou deve mudar, ou tem que mudar, porque a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nós temos que ter uma nova natureza, é óbvio, né? Então nós vamos ter uma conduta diferente, nós vamos ter uma conduta em que odeia o pecado, em que nós não pecamos porque queremos, nós erramos quando pecamos, né? Então isso é a realidade da salvação, da santificação. Não é esse o ponto que nós estamos a tratar. Nós estamos a dizer sobre a realidade natural, a realidade do ser humano. Então o ser humano tem grupos com opiniões diferentes, e isso se reflete hoje denominações. Se você sair daqui em Angola, você vai ver várias igrejas, né, denominações com nomes diferentes, com opiniões diferentes. Essa é a realidade. Agora, lá no início da igreja já existia essa divisão. O que aconteceu foi que no ano 300 para 400, a igreja foi reunida pelo Império Romano e que fez a religião cristã a religião oficial do Império Romano. A partir daí nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí, a Igreja Católica Apostólica Romana, no início, a igreja bateu palma e disse: oh, nós ganhamos, acabou a perseguição, ninguém mais morre lá no Coliseu com os gladiadores, nós estamos salvos. É lógico, todo mundo ficou feliz, né? Agora acabou a perseguição. Mas aí entrou dentro da igreja a pior coisa que podia ser, que é política, né? A política começou a controlar a igreja. O imperador começou a controlar a igreja. Ele até recebeu o título como se ele fosse alguma coisa dentro da igreja. E aí o que aconteceu? Aconteceu que começou a haver uma perseguição dentro da sociedade romana, e aí todo mundo que era contra a opinião reinante da Igreja Católica começou a ser considerado que era uma seita, e era de fato, né? Porque a própria Igreja Católica Apostólica Romana era uma seita da religião cristã. Acontece que os outros grupos que discordavam da opinião da Igreja Católica, eles começaram a ser chamados de seitas, e a Igreja Católica começou a ser chamada de igreja. E aí eles começaram a falar que aqueles grupos que tinham opiniões diferentes eram seitas. Aí seita assumiu um sentido negativo, quer dizer, não era mais grupos de opiniões diferentes, porque todo mundo que tinha opinião diferente era do diabo, era herético. Aí veio a ideia da heresia no seu sentido negativo. A opinião diferente já não era mais aceita. Todo mundo que tinha opinião diferente era contra o sistema, era então do diabo. Pior ainda, mais tarde eles começaram até perseguir, até matar, com a Inquisição romana, né, católica romana, que matou muitos, inclusive daqueles que a história da igreja chama que foram avivalistas, pessoas que queriam um avivamento, uma reforma dentro da igreja, que não aceitavam as mentiras que estavam acontecendo dentro da igreja. Bom, mas nós estamos falando então sobre essa questão da heresia, e eu queria, nesse iniciozinho dessa aula, nessa primeira parte dessa aula, eu queria mostrar a vocês como que existe essa realidade histórica da construção do termo que é heresia. Então, como vocês viram, eu falei de uma forma assim panorâmica, é claro, né? Como que foi construído essa ideia heresia e seita, mas é lógico que o assunto é muito mais amplo, né? Aí nós teremos que entrar em outra disciplina,
que é a história da igreja. Mas vamos continuar analisando textos, esses textos, inclusive, que eu apresentei para vocês, e eu vou ler outros textos para a gente analisar. Vamos lá, Atos 15, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mostrar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, seita aqui, aireses, mas que já, no sentido da tradução, já trazia a ideia de divisão de uma religião. Nós vemos aqui os fariseus. Era um grupo que tinha uma opinião diferente. Mais tarde, esse grupo acabou ser chamado judaizantes, né? Eles queriam fazer a igreja, Paulo até falou muito contra eles, porque eles queriam trazer de novo a lei, né? Rejeitando a graça. Atos 24, 5 diz assim: temos achado que esse homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, o principal defensor da seita dos nazarenos. Veja que os judeus já chamavam os cristãos, que na verdade o termo cristão foi usado, está lá no livro de Atos, né? Para seguidores de Paulo, né? Foram chamados de cristãos, que na verdade significava os cristozinhos. Era um termo até pejorativo, mas acabou se transformando num termo mais comum nosso. Mas lá no início, os judeus chamavam de seita dos nazarenos, porque eles consideravam como uma parte da religião judaica. Inclusive os romanos também consideravam os nazarenos, né, os seguidores do Nazareno Jesus Cristo, né, Jesus era um nazareno, né, de Nazaré, né, da cidade de Nazaré, por isso que veio o termo nazareno, apesar de que tinha uma ligação também com aquela ideia, né, do nazireu, mas não é o fato aqui. A questão é que era uma divisão de uma religião. Atos 26, 5 diz assim: sabendo de mim, Paulo, né, desde o princípio, se quiserem testificar que conforme a mais severa seita de nossa religião, vivi fariseu. Veja, seita como divisão da religião, e aqui já aparece o termo religião, né, que na verdade não é o sentido da palavra que nós assumimos, né? Religião, do latim, é uma palavra inventada pela igreja, né, que significa religare ou religação, né? A ideia de que Jesus é a nossa religião, ou seja, Jesus que nos religa com Deus, né? Mais tarde, a palavra religião assumiu outros sentidos, né, que nós já começamos a abordar, mas nós vamos falar um pouco mais. Vamos continuar então falando sobre a ideia da severa seita aqui de Atos 26, 5, porque aqui na tradução no latim, eles passaram para secta, que em português virou seita, né? Então secta, que já seria a ideia realmente de um grupo dividido, né? Com uma ideia diferente, né? Seita, então, nesse sentido, era a divisão de uma religião. Podemos então ver que a igreja começou a ter a ideia de aireses como seita ou secta, um grupo que tinha opinião diferente, e no conceito histórico da Igreja Católica, todo mundo que tinha opinião diferente era um grupo herético, era um grupo que era contra Deus, era um grupo diabólico. Aí começava a se dar até a ideia demoníaca, né? É por isso que a Igreja Católica, na Idade Média, quando se falava seita, eles logo falaram, é do diabo. Então está ligado com feitiçaria, com bruxaria, tem que matar, tem que queimar. E é um absurdo que aconteceu na história da igreja, na Igreja Católica Apostólica Romana, em que eles mataram milhares de pessoas nas fogueiras, torturando, crucificando, fazendo coisas que a história conta, e infelizmente existe, está na história. Então, nós temos aireses, no sentido bíblico, como seita, ou um grupo de opinião diferente, que mais tarde assumiu a ideia de grupo herético, e aireses como doutrina errada, né? Nós encontramos em Atos 28, 22,
o texto seguinte: no entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a essa seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Contra essa seita, no sentido, a hereses, mas no sentido de um grupo de uma religião, que eram quem? Nós, os cristãos, né? Agora, no sentido negativo da palavra aireses, ela começa a aparecer não no livro de Atos, porque no livro de Atos aparece como um grupo com opinião diferente. Mas nas cartas de Paulo, nós já vemos o sentido negativo da ideia que mais tarde, teologicamente, virou heresia no sentido de doutrina errada. Veja em Gálatas 5:20, Paulo fala: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Aqui já é no ambiente de uma lista negativa. Então, se é uma lista negativa, heresias aqui é negativo. Então, aqui já não assume aquela ideia de um grupo com opinião diferente. Já é heresias no sentido de opiniões diferentes que trazem brigas, que trazem confusão dentro da igreja. Então, aqui já começa a assumir um sentido negativo a palavra aireses. Em 1 Coríntios 11:19 diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, ou aireses, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, ele já fala aqui no sentido negativo, até importa que tenham opiniões diferentes entre vós, né? Então, que tenham opiniões que dividem vocês, né? Aí, é claro, teologicamente, acabou assumindo a ideia de heresia no sentido teológico, que é heresia como uma doutrina ou um pensamento que está errado. Então, no sentido negativo. Mas você pode até considerar o sentido original e ampliar isso, né? Como eu falei agora há pouco. Mas nós vemos então, já aqui dentro da Bíblia, a ideia de heresia no sentido negativo. Veja 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias. Mas olha o que ele diz: heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então aqui já assume a ideia de heresia errada. E é interessante que ele completa, né? Uma aireses de perdição, ou uma escolha, uma seleção de pensamento que está errado, que está levando para a perdição, para longe da verdade. E a verdade é que esse termo é que ficou dentro da igreja até os dias de hoje. Quando se fala de aireses ou de heresia, as pessoas não pensam de aquele irmão ali tem uma heresia. Quando você fala isso, é óbvio, você está querendo dizer que ele tem um pensamento contra a verdade, mas no sentido original era apenas uma opinião diferente. Por causa da história da igreja, com a igreja católica, criou-se dentro da igreja a ideia de que só pode haver um tipo de opinião, que quem tem opinião diferente daquele grupo que reina, ou daquele grupo que está à frente, essa pessoa é rebelde, essa pessoa está errada. Mas esse não é o conceito bíblico. No conceito bíblico, pode haver opiniões diferentes. Até o Paulo disse, é até bom que haja opiniões diferentes entre vós, para a gente descobrir aqueles que realmente são sinceros. Esse é o sentido original, ok? Agora, hoje, teologicamente, se assumiu esse conceito tão negativo da palavra aireses dentro da Bíblia, por causa dessa ideia de que um grupo sempre tem a ideia, tem a verdade. Esse conceito que a Igreja Católica
colocou dentro da igreja, do corpo de Cristo, é muito negativo. Até hoje, nós temos que colher esse fruto ruim, né? Quando tem um grupo que acha, nós temos a verdade, todos estão errados, só nós temos a verdade. Isso é muito perigoso, né? Porque Jesus não chamou um apóstolo, ele chamou 12. Cada um era de um jeito diferente um do outro. E depois ainda trouxe mais, né? Como o caso do apóstolo Paulo. Vocês estão vendo aí a palavra aireses, de formas diferentes que aparece na Bíblia, no Novo Testamento, que é só no Novo Testamento, porque só o Novo Testamento foi escrito em grego. Você encontra então aí 9 vezes que aparece no Novo Testamento. Então está aí 3 de uma maneira, 3 de outra, 2 de uma de outra. Isso é apenas para vocês conhecerem. É interessante essa numerologia 9, né? Porque nos leva à ideia do Espírito Santo, que seria teoricamente, né? O número do Espírito Santo. Mas Romanos 16, 17, 18 nos alerta, o apóstolo Paulo, né? Recomenda, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Romanos 16, 17, 18. Aqui nós vemos então o apóstolo Paulo mostrando, né, essa realidade e colocando então um alerta. E esse alerta é um alerta muito positivo, mas com um certo cuidado, né? Porque muitas pessoas, por causa dessa ideia de que os heréticos, aqueles que estão errados, a gente tem que se afastar deles. Com essa ideia, a igreja às vezes começa a odiar, né, quem erra. E isso é uma coisa muito perigosa. Não é esse o sentido que o apóstolo Paulo queria dizer. Não era destruir pessoas, mas é ter cuidado com opiniões ou com atitudes que podem nos levar para longe de Deus. Em Mateus 7, 15 a 20, Jesus falou: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Podem alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, agora lembre de uma coisa, a Bíblia não fala que nós cortamos as árvores. A Bíblia fala que é Deus, o agricultor, é quem poda e corta as árvores. Cuidado então, quando nós achamos que temos a autoridade de cortar pessoas, sendo que o agricultor verdadeiro é Deus, e só Ele tem essa autoridade. Eu quero então continuar a falar, ainda não vai dar para falar tudo aqui nessa aula, né? Nós vamos continuar a falar na próxima aula, mas sobre heresias históricas. Nós temos um assunto bem vasto sobre isso, eu não vou poder abordar detalhadamente, mas eu quero falar com vocês algumas daquelas opiniões que dividiram a igreja, e são opiniões históricas. Nós temos nomes daquilo que se chamariam doutrinas erradas, ou historicamente, teologicamente, como nós criamos dentro da igreja, a ideia de heresia. Então, quais são, historicamente, as heresias? Vocês estão entendendo agora, né? Heresia no sentido de doutrina errada. Históricas, tem nomes. Quais são? É o agnosticismo, o animismo, o ascetismo, o ateísmo, o septismo, o deísmo, o dualismo, o ecletismo, o empirismo, o epicurismo. Vocês vão ver esses nomes aí na tela, e se você quiser, você pode depois pegar cada um desses nomes, entrar na internet, principalmente você pode entrar lá no Google, né? E coloca o nome e leia o que é cada uma delas, porque nós não vamos poder abordar uma por uma, ok? Então, eu coloquei esses nomes, tem o estoicismo, o gnosticismo, o positivismo, o panteísmo, né?
Eu poderia aqui falar sobre cada um deles, mas esse material vai estar disponível para vocês de forma escrita, então, em forma de fascículo. E aí, a explicação de cada uma destas chamadas heresias, né, vai estar nesse fascículo. E eu vou deixar para você ler, porque não daria para a gente teria que fazer realmente aulas para explicar essas opiniões, né? Eu vou dar só um exemplo aqui, o gnosticismo, que foi uma das doutrinas que entrou dentro da igreja no primeiro século e que foi um dos maiores problemas, né? A ponto mesmo da gente ver que eles fizeram até evangelhos gnósticos, dando opiniões, contando a história de Jesus do ponto de vista gnóstico, porque os gnósticos, eles acreditavam na gnose, ou no conhecimento, e achavam então que o conhecimento era Deus. É por isso que o apóstolo João, no evangelho dele, começa, né, lá o livro, capítulo 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas no original en arche en ho logos, kai ho logos en proston theon, que significa, no princípio era o logos, ou a palavra, que foi traduzido por verbo. Sabe por que João colocou logos? Porque muitos achavam que o logos era Deus. E aí ele vem e fala, realmente o logos é Deus. Só que esse logos não é o logos seu de conhecimento. Esse logos é Jesus. Porque Jesus é a verdade. Jesus é o logos, é a palavra. Então ele vem quebrando todo o conceito gnóstico que estava grande dentro da igreja, né? Então nós temos o conceito gnóstico, o agnóstico também, que era contra o conhecimento, nós não vamos falar. Nós temos o pelagianismo, e valeria a pena até um ensino separado, né, do bispo Pelágio, em que ele ensinou uns pensamentos que se tornaram muito fortes dentro da igreja. Nós não vamos abordar isso, mas infelizmente muito do pelagianismo continuou dentro da igreja, até hoje tem pessoas, vamos dizer assim, pelagianas. O animismo, né, que é uma ideia muito forte em África. Na verdade, alguns consideram até que o animismo é a terceira religião da África. Se você está interessado, né, e ficou assim, eu quero saber o que é isso, então é só você ler e você vai ver o que é o animismo, né? Tem o ascetismo, o ceptismo, o ateísmo, que se tornou tão forte, principalmente no final da era moderna, né? Durante o período da era moderna, por causa de conceitos, por exemplo, que Karl Marx apresentou, né? Que a religião é o ópio da humanidade, como Lenin disse, né? Então aí nós vemos algumas realidades assim. Então são muitos: epicurismo, estoicismo, empirismo, ecletismo, o dualismo, deísmo, panteísmo, estoicismo, positivismo. Vocês vão ver muitos ismos, né? E o unicismo, né? O unicismo eu queria falar, mas eu vou falar na próxima aula, porque nós estamos a terminar agora essa aula, e eu queria então citar um pouquinho do unicismo, porque já é uma doutrina que está voltando para os nossos dias, né? E agora, infelizmente, muitos têm aceitado. Então, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Aqui o professor Marco Faleiro, terminando a sua terceira aula, e esteja comigo na quarta, que vamos continuar a falar sobre heresia, mas mais coisas nós vamos falar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.